Olá, eu sou a Letícia Lene, eu acabei de ler A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida e vim contar para você. Esse é o segundo vídeo da série onde os autores falam sobre disciplina, que quem é bem-sucedido normalmente é uma pessoa muito disciplinada e que isso é tudo mentira. A gente não precisa ser mais disciplinado para chegar ao sucesso, a gente só precisa manter a disciplina por tempo suficiente até que ela crie um hábito. É trabalhar regularmente em algo até que isso trabalhe regularmente por você. É manter uma ação por certo tempo até que ela se torne rotineira. Mas você tem força de vontade suficiente para isso? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E quem gosta desse tipo de livro, já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. Muitas pessoas se sentem frustradas porque gostariam de ser mais disciplinadas, como aquelas bem-sucedidas. Só que tudo que você vê, na verdade, é apenas uma pessoa que treinou alguns hábitos. Você pode ter sucesso com menos disciplina do que você pensa, por um simples motivo. O sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque para se ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Só isso. Não precisa mais disciplina do que isso. Quando esse hábito se torna parte da sua vida, você vai começar a parecer disciplinado, mas você não é. Você será uma pessoa que usou a disciplina selecionada para construir um hábito poderoso. Vamos ver o caso do Michael Phelps. Todos os professores consideravam ele uma criança indisciplinada. No entanto, Phelps quebrou dúzias de recordes mundiais, se tornando um dos atletas mais condecorados de todos os tempos. Hoje em dia, a mãe dele ressalta como a habilidade dele em focar impressiona. Como ele passou de um menino sem talento e que estava sempre de castigo para uma pessoa com uma disciplina incrível. Treinando 365 dias por ano. Ele desenvolveu um único hábito, nadar diariamente. O resultado de desenvolver o hábito correto é o sucesso. O que muitas vezes passa despercebido é um ganho secundário. Isso simplifica a sua vida, que fica mais clara e menos complicada, porque você sabe o que tem que ser feito. O fato é que investir em disciplina focada no hábito certo te dá permissão para que você seja menos disciplinado em outras áreas. Quando você faz a coisa certa, isso pode te libertar de ter que monitorar tudo. Hábitos são chatos apenas no início. Com o tempo, os hábitos se tornam cada vez mais fáceis de se manter. Eles requerem muito menos energia e esforço para serem mantidos do que para começar a fazer eles. Então, tudo que a gente tem que fazer é sustentar a disciplina por tempo bastante. O que era difícil se torna um hábito e o hábito torna fácil o que era difícil. Então, vamos lá. Por quanto tempo a gente tem que manter a disciplina? Pesquisadores de Londres sugerem que se leva uma média de 66 dias para se adquirir um novo hábito. A variação é de 18 dias para fazer coisas mais fáceis e até 254 dias para hábitos mais difíceis. Normalmente é dito por aí que se cria um hábito novo em 21 dias, né? Mas a ciência moderna não sustenta essa ideia. Pesquisadores australianos descobriram evidências de outros efeitos positivos em torno da criação de um hábito. Alunos que adquiriram com sucesso um hábito reportaram menos estresse, menos consumo impulsivo, melhores hábitos alimentares, menor consumo de álcool, tabaco, cafeína, menos horas assistindo TV. É por isso que as pessoas com os hábitos corretos parecem ser melhores do que as outras. Elas estão fazendo a coisa mais importante regularmente e, como resultado, tudo fica mais fácil. No fim dos anos de 1960, início dos anos 70, um pesquisador criou o teste do marshmallow. Aquele que colocava uma criança numa sala com um marshmallow na frente e a criança não podia comer ele até que o pesquisador voltasse. Era uma forma interessante de observar a força de vontade. Se a criança resistisse, ela poderia comer 2 doces mais tarde. Só 3 crianças a cada 10 conseguiam prorrogar a vontade de comer o doce e ganhar uma gratificação. Mas o maior insight veio depois. As 3 filhas do pesquisador estudavam na escola em que os testes foram aplicados. E com o passar dos anos, ele começou a notar um padrão quando perguntava às filhas sobre as outras crianças testadas.
Aquelas que haviam sido bem-sucedidas em esperar pela segunda guloseima pareciam estar saindo muito melhor do que as outras na vida. Essas crianças foram acompanhadas ao longo de 30 anos. Acredita que os mais prorrogadores tiveram resultados acadêmicos muito melhores, eles tinham maior autoestima, melhores níveis de estresse. Já os menos prorrogadores tinham chance 30% maior de apresentarem sobrepeso e mais tarde apresentaram taxas mais altas de vício em drogas. O problema é que a força de vontade é uma questão de momento. Quando você tem vontade, você consegue o que você quer. Embora o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, a chave para comandá-la é saber quando usá-la. Então vamos pensar na força de vontade como a bateria do seu celular. Toda manhã você começa com a carga total. Conforme o dia passa, ela vai diminuindo. O mesmo acontece com a sua determinação. E quando ela fica totalmente vazia, você já era. Mas será que a gente não consegue recarregar a nossa força de vontade durante o dia, da mesma forma que a gente faria com o nosso celular? Bom, a força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. Ela não tem resistência e ainda consome muito da nossa energia. Se o nosso cérebro fosse um carro, ele seria um dos grandes em termos de gasto de combustível. Um artigo de 2007 do Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força de vontade. Num deles, os pesquisadores passaram tarefas que envolviam ou não a força de vontade e mediram níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada tarefa. Os participantes que exerceram a força de vontade apresentaram uma queda clara nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos seguintes mostraram 2 grupos concluindo uma tarefa que exigia força de vontade. Depois, uma segunda tarefa com força de vontade. Entre uma tarefa e outra, um grupo recebeu um copo de limonada com açúcar e o outro recebeu uma limonada com sucralose. Os integrantes do grupo placebo, a limonada com adoçante, cometeu o dobro de erros no segundo teste do que o do grupo do açúcar. Os estudos concluíram que se você empregar a força de vontade em uma tarefa, você vai ter menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você se reabasteça. Isso significa que, para dar o nosso melhor, a gente tem que literalmente alimentar nossa mente, comendo alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por um longo período. Por isso que os carboidratos complexos, proteínas, são ótimos para sua mente, para o seu corpo e para a implantação de um novo hábito. Quando a nossa força de vontade está em baixa, a gente tende a retornar aos padrões de sempre. Sabia que pesquisadores analisaram juízes que tinham que decidir por dar liberdade condicional ou não durante o dia todo. Eram cerca de 25 pedidos por dia, com apenas um intervalo para o lanche da manhã e uma janta bem tarde. Foram acompanhadas 1.112 audiências. Os números mostraram algo surpreendente. No início da manhã e depois de cada intervalo, a chance de a condicional ser liberada chegava a 65%. Depois vai para quase zero no final de cada período, quando eles estavam já sem energia. Os resultados estão provavelmente ligados ao desgaste mental de tomar decisões repetidamente. São decisões em série, importantes e que demandam um foco intenso ao longo do dia. A maioria das pessoas, em vez de força de vontade, traz fraqueza de vontade para os seus desafios mais importantes, sem nem perceber que isso os deixa ainda mais difíceis de serem resolvidos. Quando não pensamos na determinação como um recurso que acaba, quando não reabastecemos, quando ela está acabando, estamos nos colocando no caminho mais complicado em direção ao sucesso. Então, como colocar a força de vontade para funcionar? Faça o que é mais importante quando a sua força de vontade estiver no máximo. Faça o que é mais importante, o trabalho mais importante, aquela única coisa mais importante, mais cedo. Faça ela primeiro, logo cedo, antes de gastar a sua força de vontade. Se tem algo que só pode ser feito ao longo do dia, dê um descanso para sua mente, dê combustível para ela antes de implementar novos comportamentos, antes de resistir à tentação, fazer testes, tentar impressionar os outros, lidar com medo, fazer algo de que não se gosta, ou você vai escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. Quando a gente fica sem força de vontade,
todos nós revertemos ao nosso modo padrão. Daí vem a pergunta: qual é o seu padrão? Se você estiver ficando sem força de vontade, você vai conseguir focar no trabalho ou vai se distrair com a primeira coisa que aparecer? Você vai escolher a cenoura ou a batata frita? Me conta aqui nos comentários. No próximo vídeo vamos falar sobre como ter uma vida equilibrada e pensar grande. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!